Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Durante essa quinta semana do mês de junho, na disciplina de Matemática 1, nós iremos fazer a correção da atividade das páginas 147, 148, 149 e 150. Essa foi a atividade da aula passada, onde nós iremos estar fazendo a correção nessa semana. Iremos também dar continuidade ao estudo das operações com números inteiros. No caso, nesta quinta semana do mês de junho, nós iremos estudar a multiplicação com números inteiros e vocês irão resolver as questões das páginas 153, 154 e 155 do módulo 2, certo? Então, a primeira questão se encontra na página 147. O enunciado dessa questão diz o seguinte: de acordo com o mapa do fuso horário apresentado anteriormente, determine o horário no item A, Ottawa, Canadá, quando em Brasília forem 11 horas. Galera, se olharmos lá no mapa dos fusos horários na página 145, podemos ver que esses locais estão em fusos, negativos. Então, nós temos o seguinte, menos 3, que é no Canadá, menos, o menos 5, que é o fuso que se encontra em Brasília. Para resolver uma subtração envolvendo números negativos, qual é a regra? A gente vai repetir o primeiro número, que é o menos 3, e após o menos 3, nós iremos trocar todos os sinais. Então, vai ficar menos 3, tínhamos menos, vai passar a ser mais, tínhamos menos 5 e passa a ser mais 5. Essa é a regra da subtração de números inteiros. Repete o primeiro número e a partir daí você vai trocar todos os sinais. Sendo assim, nós temos uma soma de números inteiros. No caso, temos menos 3 mais 5. Galera, quando os sinais são diferentes na soma, o que a gente faz? A gente vai olhar para o número que tem o maior valor absoluto, maior módulo. Então, vamos analisar. Quem é maior, 3 ou 5? Sabemos que o 5 é maior. Então, vamos repetir o sinal do 5, que é mais, e vamos diminuir. 5 menos 3, 2. Então, mais 2. 2 positivo, certo? No item B, ou melhor, continuando, ele diz o quê? Que quando for 11 horas em Brasília, nós temos aí uma diferença de 2 horas. Então, 11 menos 2 é igual a 9 horas, certo? Então, o primeiro procedimento que a gente faz nessa questão é diminuir os horários lá dos fusos e em seguida a gente vai diminuir o resultado do item em horas menos o resultado que a gente encontrou ao subtrair os fusos horários, certo? No item B, ele quer saber o horário em Los Angeles, nos Estados Unidos, quando em Moscou, na Rússia, forem 19 horas. Então, ao analisar o mapa, nós temos 3, positivo, que é o de Los Angeles, e o menos 8, que é o fuso horário, de Moscou. Então, diminuindo, temos aí 3 menos 8. Repete o primeiro número, que é 3, e vamos trocar esse menos, que no caso vai ficar mais. Então, nós vamos ter 3 mais 8, que é igual a 11. Agora, vamos diminuir. Temos 19 horas menos 11, que é igual a 8 horas. Então, quando em Moscou foi 19 horas, em Los Angeles serão 8 horas. No item C, nós temos Tóquio, que hora será em Tóquio quando na Colômbia for 1 hora e 30 minutos. Então, nós temos a seguinte diferença de fusos horários: 9 menos 5. Subtração, repete o primeiro número e vamos trocar os sinais. Se após o 9 nós tínhamos menos, vai ficar mais. 9 mais 5, 14.
Agora nós vamos somar esses valores, né? Ó, ele quer saber quando for 1h30, né? Se eram 14 mais 1 hora, nós temos 15 horas. Se tem 15 horas e acrescenta mais 30 minutos, nós temos 15 horas e 30 minutos. No item C, ele quer saber que hora será na cidade do México quando em Sydney, na Austrália, forem 22 horas e 20 minutos. Diminuindo os fusos horários, nós temos 10 menos 6, certo? Repete o 10 e a partir dele troca os sinais. Se tem menos 6, vai ficar mais 6, não é isso? 10 mais 6, 16. Essa é a diferença de fusos. Quando for 22 horas, né? 22 menos 16 é 6 horas. Se acrescenta mais 20 minutos, temos 6 horas e 20 minutos. Galera, ainda na página 147, nós temos a questão 2, que diz o seguinte: escreva a subtração correspondente a cada esquema e efetue os cálculos. Galera, ó, em cada um desses segmentos de reta, está indicado embaixo uma reta maior, ou melhor, uma reta menor. Vejam no item A. A reta aqui, ó, vai do menos 15 ao 10. Galera, do menos 15 ao 10, passam-se 25. Né? Então, vamos ter o tamanho da reta menor, que é mais 10, menos o tamanho da reta menor, que é 25. Temos mais 10 menos mais 25. Como é que resolve a subtração? Repete o primeiro número, que é o mais 10, não é isso? E depois dele vamos trocar todos os sinais. Tínhamos menos, fica mais. Tínhamos mais 25, vai ficar menos 25. Agora nós temos a seguinte soma: mais 10 mais menos 25. Temos uma adição de números inteiros com sinais diferentes. Quando os sinais são diferentes, a gente vai ver qual número tem o maior valor absoluto, qual número tem o maior módulo. Quem é maior, 10 ou 25? 25. Então vamos repetir o sinal dele. Qual o sinal do 25? Menos. E vamos diminuir. 25 menos 10, 15. Então nós temos aí no item A, menos 15. No item B, nós vamos ter a seguinte subtração: mais 5 menos 10. Repete o primeiro número, né, ó, o mais 5, e depois dele a gente troca todos os sinais. Tínhamos menos, fica mais, e tínhamos menos 10, vai ficar mais 10. Agora nós temos uma soma de números inteiros com sinais iguais. Quando os sinais são iguais, a gente repete o sinal e soma os números. Repete o sinal de mais e soma. 10 mais 5, 15. Então, nós temos mais 15. Dando sequência na questão 2, nós temos o item C, com o seguinte esquema: menos 15 menos 20. Na subtração, a gente repete o primeiro número, que é o menos 15, e depois dele a gente troca todos os sinais. Tínhamos menos, fica mais. Tínhamos menos 20, fica mais 20. Sendo assim, nós temos uma soma de números inteiros com sinais diferentes. Quando os sinais são diferentes, a gente repete o sinal do número que tem o maior módulo. Quem é maior, 20 ou 15? 20. Qual o sinal dele? Mais. Então, repete o sinal de mais e diminui os números. 20 menos 15, 5. Certo, galera? Lembrando que a subtração de números inteiros, no final das contas, elas se transformam em uma adição. Por isso que quando a gente for estudar a subtração, nós fizemos a revisão da adição, certo? Devemos conhecer a regra da adição para poder fazer as subtrações. No item D, nós temos o seguinte exemplo: menos 5 menos mais 5. Regra da subtração: repete o primeiro número, que é o menos 5, e depois dele vamos trocar todos os sinais. Tínhamos menos, vai ficar mais.
tínhamos mais 5, vai ficar menos 5. Galera, aí nós temos uma soma de números inteiros com sinais iguais. Quando os sinais são iguais, o que a gente faz? Repete o sinal, menos, e soma os números. 5 mais 5, 10. Beleza? Essa foi a questão 2 da página 147. Dando continuidade à nossa atividade, nós temos a questão 3, ainda na página 47, que diz o seguinte: Caio mora no 4º andar de um prédio que tem andar térreo. Se ele estiver no subsolo 2, quantos andares deverá subir até o seu apartamento? Galera, ele mora no 4º andar. Se é acima, então é mais. Temos o quê? Mais 4. Se ele estiver no subsolo, ele está no 0, né? No subsolo 2, né? Ou seja, ele está abaixo do nível do mar, então menos 2. Ele quer saber quantos ele vai subir para chegar até o seu apartamento. A gente vai calcular a diferença. Se ele mora no 4º andar, então é mais 4. Se ele está no subsolo 2, ele está a menos 2. Então, vamos calcular a diferença, que é a subtração. Então, nós temos o seguinte: mais 4 menos 2. Regra da subtração: repete o primeiro número, que é o mais 4, e depois dele você troca todos os sinais. Se tínhamos menos, fica mais. Se tínhamos menos 2, fica mais 2. Agora nós obtemos uma soma de números inteiros com sinais iguais. Quando os sinais são iguais, a gente repete o sinal e soma. Então, repete o sinal mais e soma. 4 mais 2, 6. Essa foi a questão 3 da página 147 do módulo 2. Logo, ele deverá subir 6 andares. Encerramos a página 147. Dando sequência, nós temos agora na página 148 a questão 4, que diz: uma lesma caiu no fundo de um poço de 15 metros de profundidade. Durante o dia, ela sobe 5 metros, mas durante a noite, ela escorrega descendo 3 metros. Ou seja, ela sobe 5 e desce 3. Não é isso? Mais 5, menos 3. Em quantos dias, no mínimo, ela conseguirá sair do poço? Galera, vamos ver aqui. No primeiro dia, ela estava a menos 15, né? Ela estava 15 metros abaixo, então menos 15. Ela vai subir 5, né? Então mais 5, e vai descer 3, menos 3. Então temos aí a seguinte expressão: menos 15, mais 5, menos 3. Vamos resolver o menos 5 com mais 5. Sinais diferentes, repete o sinal do maior número, que tem o maior módulo, e diminui. Quem é maior, 15 ou 5? 15. Então repete o sinal dele, que é menos. Aí você diminui. 15 menos 5, 10. Então nós temos menos 10. Repete o menos 3. Então, menos 10 menos 3, sinais iguais. Repete o sinal e soma. Qual o sinal aí? Menos. E ao somar 10 mais 3, 13. Então, no primeiro dia ela vai estar no menos 13, né? Ou seja, ela subiu 2 metros. No segundo dia, ela estava no menos 13, né? Ela vai subir 5, então mais 5, e vai diminuir 3, então menos 3. Vamos resolver o menos 13 mais 15, né? Repete o sinal do maior número, que é o menos, e diminui. 15 menos 5, 8. Então, menos 8. Menos 3, sinais iguais, repete o sinal e soma. Qual o sinal aí? Menos. E soma. 8 mais 3, 11. Então, temos menos 11. Vejam que ela vai subindo de 2 em 2, não é isso? No terceiro dia, ela estava no menos 11, subiu 5 e desceu 3. Ou seja, ela subiu mais 2, não é isso? Se ela estava no menos 11, ela passa
para o menos 9. Aqui, no quarto dia, ela estava no menos 9, subiu 5 e desceu 3. Vamos calcular menos 9 mais 5. Sinal diferente, repete o sinal do número que tem o maior módulo. Quem é maior, 9 ou 5? 9. Então, repete o sinal dele que é menos. E diminui. 9 menos 5, 4. Repete o menos 3, sinais iguais. Repete o sinal que é menos e soma. 4 mais 3, 7. Então, temos aí menos 7. Vejam que ela vai aumentando de 2 em 2. Aqui eu estou fazendo os cálculos para a gente ver como é que podemos calcular. Mas nós sabemos que ela vai subindo de 2 em 2, não é isso? No quinto dia, ela estava no menos 7, subiu 5 e desceu 3. Resolvendo menos 7 mais 5, a gente obtém menos 2. Menos 2 com menos 3, sinais iguais, repete o sinal e soma. Sendo assim, a gente obtém menos 5. No sexto dia, nós temos menos 5 mais 5, que é igual a 0. É isso? Então, galera, menos 5 e mais 5, a gente tem números opostos. Né? Quando os números são opostos, a gente sabe que o resultado é 0. Logo, ela vai demorar 6 dias para conseguir, né, isso, sair do poço. No mínimo, 6 dias, certo? Essa foi a questão 4 da página 148 do módulo 2. Dando continuidade à nossa atividade, na página 149 temos a questão 5. Na questão 5, nós temos esse gráfico que fala sobre o saldo da balança comercial brasileira de 2013 a 2017. Né? Então, o saldo da balança comercial é obtido pela diferença entre o valor arrecadado com exportações e o valor gasto com importações em determinado período de tempo. Quando é diferença, a gente está falando de subtração, certo? Então, podemos ver os anos, né, de 2013 a 2017 e podemos ver os saldos, né, se é positivo ou negativo. Positivo está acima do zero, negativo está abaixo do zero. E tem em qual ano apresentado no gráfico a balança comercial obteve o maior saldo. Galera, podemos ver aí que o maior saldo foi quando? Em 2017. E o menor saldo, quando foi? O menor saldo foi em 2014, como podemos ver aí no gráfico, né? Um saldo negativo. No item B, diz qual foi a diferença entre os saldos nos anos de 2014 e 2015. Observem, em 2014 o saldo foi menos 4,1 e em 2015, 19,7. Se ele quer saber a diferença, então nós vamos diminuir esses dois valores. Então temos 19,7 menos 4,1. Como é que resolve? Repete o primeiro número, né, ó, 19,7, e depois dele troca todos os sinais. Tínhamos menos, fica mais, tínhamos menos 4,1, fica mais 4,1. Sinais iguais, repete o sinal e soma. Ao somar 19,7 mais 4,1, a gente obtém 23,8. Então, esse foi a diferença entre esses dois anos. A diferença de 23,8 bilhões de dólares. Galera, no item C, ele quer saber qual foi o saldo da balança comercial brasileira de 2015 a 2017. Então, vamos somar esses três valores. Ao somar, né, 19,7 mais 47,7, temos 67,4. Ao somar 67,4 mais 67, nós temos 134,4. Esse foi o saldo. O saldo foi de 134,4 bilhões de dólares, certo?
Ainda na página 149, nós temos a questão 6. A questão 6 diz: o esquema ao lado representa a altitude de alguns pontos em relação ao nível do mar. Então, temos os pontos A, B, C e D. Escreva a subtração e determine a diferença entre as altitudes, certo? No item A, a diferença de A e C, A é 800 e C é menos 200. Ao calcular a diferença, nós temos 800 menos 200. Resolvendo a subtração, teremos 800, troca todos os sinais, né, e soma. 800 mais 200, 1.000 metros. Essa foi a diferença das altitudes do ponto A e do ponto C. No item B, ele quer saber a diferença de B e D, né? Sendo assim, temos 100 menos 500. Repete o primeiro número, que é o 100, e troca todos os sinais. 100 mais 500 igual a 600 metros. Essa é a diferença entre essas duas altitudes. E no item C, do A e do D. No A nós temos 800 e no D menos 500. Ao resolver a subtração, nós obteremos 1.300 metros. Beleza? Concluímos então a página 149. A nossa atividade continua na página 150 com a questão 7. A questão 7 tem um gráfico que mostra o saldo do Campeonato Brasileiro de 2017 de algumas seleções. E no item A, ele quer que você faça, sem efetuar os cálculos, a determinação de quais times ficaram com saldo de gols negativo nesse campeonato. Galera, negativo é aquele que sofreu mais gols do que marcou. Olhando para o gráfico, quem sofreu mais gols, que está na cor azul escuro, foi o Vasco e o Sport. Esses dois ficaram com saldo negativo porque eles sofreram mais gol do que fizeram, certo? No item B, ele quer o saldo de gols de cada time. Santos, ou melhor, Vasco, né? Diminuindo 40 menos 47 fica menos 7. O Sport, ele fez 46 gols e sofreu 58. 46 menos 58, menos 12. O saldo de Santos, ele fez 42 gols e sofreu 32. 42 menos 32, 10. A seleção Cruzeiro, né, o time Cruzeiro, fez 47 gols e sofreu 39. 47 menos 39, 8. O time Palmeiras fez 61 gols e sofreu 45. Diminuindo 61 menos 45, obtemos 16. Esses foram os saldos de gols dessas seleções. Como vimos no item A, Vasco e Sport ficaram com saldos negativos. Para finalizar nossa atividade, temos a questão 8, que também se encontra na mesma página, que diz: a maior temperatura registrada no mundo foi 56,7 graus na região do Vale da Morte, que fica na Califórnia, Estados Unidos, em 10 de julho de 1913. A menor temperatura foi de menos 89,2 graus Celsius, na Antártida, em 21 de julho de 1983. No Brasil, a maior temperatura já registrada foi 44,7 graus Celsius, na cidade do Bom Jesus do Piauí, no dia 21 de novembro de 2005. E a menor temperatura foi menos 11,1 graus Celsius, na cidade de Xanxeré, estado de Santa Catarina, no dia 20 de julho de 1953. Calcule a diferença entre a maior e a temperatura já registradas no mundo. Galera, a maior temperatura no mundo foi 56,7 e a menor, menos 89,2. A diferença é a subtração. Então, temos 56,7 menos 89,2. Na subtração, a gente repete o primeiro número e, em seguida, trocamos todos os sinais. Tínhamos menos, fica mais,
tínhamos menos 89,2, fica mais 89,2. Resolvendo essa soma, nós temos 145,9. Então, a diferença entre a maior e a temperatura no mundo foi de 145,9 graus Celsius. No Brasil, a maior foi 44,7 e a menor, menos 11,1. Calculando a diferença, nós temos 44,7 menos 11,1. Repete o primeiro número, que é 44,7, e a partir dele troca todos os sinais. Se tínhamos menos, fica mais. Se tínhamos menos 11,1, fica mais 11,1. Resolvendo a soma, nós temos 55,8. Essa foi a diferença entre a maior e a temperatura já registradas no Brasil, certo? Bom, essa foi a nossa atividade. Agora nós iremos continuar o nosso assunto de operações com números positivos e negativos. Hoje nós vamos estudar a multiplicação e temos a seguinte regra dos sinais. Temos sinais iguais e sinais diferentes. Quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. Quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo, certo? Então, quando os sinais são iguais, quando os números têm o mesmo sinal, o resultado é mais, é positivo. Quando os números têm sinais diferentes, o resultado é negativo. Observem esse esquema. Eu até aconselho que anotem no caderno. Então, quando os dois números são positivos, o resultado é positivo. Quando os dois números são negativos, o resultado é positivo. Quando os dois números possuem sinais diferentes, o resultado também é negativo, certo? Vamos ver esses exemplos. No primeiro exemplo, nós temos mais 2 vezes mais 3. Esses dois números têm sinais iguais, então o resultado vai ser positivo. Mais. E em seguida você multiplica. 2 vezes 3, 6. Certo? Outro exemplo. Menos 4 vezes menos 5. Nós temos dois números com sinais iguais. Quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. E aí você multiplica os números. 4 vezes 5, 20. Certo? Agora vamos ver quando os sinais são diferentes. Temos nesse exemplo, menos 4 vezes mais 5. 4 está negativo e 5 está positivo. Como esses números têm sinais diferentes, o resultado é negativo. E aí você multiplica 4 vezes 5, 20. Próximo. Temos mais 2 vezes menos 3. Temos dois números com sinais diferentes. Sabemos que quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Multiplicando 2 vezes 3, nós temos 6. Galera, é basicamente isso. Aguardo todos quinta-feira na nossa aula através do Google Meet. Também aguardo as principais dúvidas de vocês no grupo da turma. Tenham todos bons estudos. Agradeço demais a atenção e até mais.